Seu oftalmologista acabou de recomendar injeções de vitamina para sua degeneração macular. $2.500 por aplicação, a cada 6 semanas, pelo resto da sua vida. E eis o que eles não te contam. A Faculdade de Medicina de Harvard conduziu um estudo que revelou 2 alimentos comuns. Alimentos que você pode comprar em qualquer sacolão por menos de $10, que reduzem o risco de degeneração macular avançada em 66%. Não 26%, não 30%, 66%. Não são superalimentos exóticos, não são suplementos caros, e a evidência é tão esmagadora que os próprios oftalmologistas comem esses alimentos diariamente. Mas as indústrias farmacêuticas não querem que você saiba disso, porque se você soubesse, aquelas injeções de $2.500 de repente pareceriam bem menos necessárias. Eu vou revelar exatamente quais são esses 2 alimentos. Exatamente o quanto você precisa comer. E exatamente por que o sistema médico tem escondido essa informação de você. Mas primeiro, você precisa entender por que tudo que te disseram sobre tratar a degeneração macular é projetado para te manter dependente de intervenções médicas caras. Você tem mais de 60 anos. Sua visão começou a embaçar há uns 2 anos. Linhas retas começaram a parecer onduladas. Ler ficou mais difícil. Seu oftalmologista diagnosticou você com degeneração macular relacionada à idade. Eles te disseram que não tem cura. Eles prescreveram injeções de vitamina, injeções anti-VEGF diretamente no seu globo ocular, Lucentis, Eylea, Avastin, $2.500 por injeção. O plano de saúde cobre a maior parte, mas seu coparticipação ainda é $300 a cada visita. 6 visitas por ano, $1.800 do seu bolso, anualmente. Para injeções que não curam nada, elas apenas retardam a progressão, talvez, se você tiver sorte. E os efeitos colaterais? Dor nos olhos, aumento da pressão ocular, descolamento de retina, infecção, mas eles te dizem que não tem alternativa. Tome as injeções ou fique cego, exceto que isso não é verdade. E eles sabem que não é verdade. Em 1994, doutora Ana Paula Seddon, da Faculdade de Medicina de Harvard, publicou um estudo marco no Jornal da Associação Médica Americana. Ela acompanhou mais de 800 participantes por ano, e ela descobriu algo incrível. Pessoas que consumiam apenas 6 miligramas diárias de 2 nutrientes específicos tinham um risco 66% menor de desenvolver degeneração macular. 66%. Este não foi um estudo pequeno. Esta não foi uma pesquisa preliminar. Isto foi publicado no JAMA, uma das revistas médicas mais prestigiadas do mundo, e todo oftalmologista sabe sobre este estudo. Eles ensinam isso na faculdade de medicina, mas quando você senta naquele consultório e eles te falam sobre injeções de $2.500, eles de alguma forma esquecem de mencionar que comer os alimentos certos poderia reduzir seu risco em 2/3. Por quê? Porque não tem lucro em te dizer para comer vegetais. A indústria farmacêutica gera mais de $11 bilhões anualmente com tratamentos para degeneração macular. 11 bilhões. Lucentis sozinho gera mais de $2 bilhões por ano. Estas empresas têm zero incentivo financeiro para te dizer que mudanças na dieta poderiam reduzir sua necessidade de injeções. Zero. Na verdade, eles têm um incentivo financeiro enorme para te manter desinformado, para te manter dependente, para te manter pagando. E fica pior.
Porque a pesquisa não mostra apenas prevenção. Múltiplos estudos demonstraram que estas mesmas intervenções dietéticas podem retardar a progressão em pessoas que já têm degeneração macular. O estudo da doença ocular relacionada à idade 2, conhecido como AREDS2, mostrou que nutrientes específicos reduziram a progressão para AMD avançada em 26%. Não injeções de vitamina, nutrientes de alimentos e suplementos. Os Institutos Nacionais de Saúde financiaram este estudo, publicado em 2013, e todo oftalmologista sabe sobre isso. Mas quando eles estão recomendando injeções, eles convenientemente não mencionam que mudar sua dieta poderia reduzir sua necessidade daquelas injeções. Então, quais são estes dois alimentos? O primeiro alimento são folhas verde escuras, especificamente couve, mas também espinafre, couve-manteiga e acelga. Estes vegetais contêm as maiores concentrações de dois carotenoides, chamados luteína e zeaxantina. Sua retina naturalmente contém estes carotenoides. Eles protegem sua mácula de dano oxidativo. Eles filtram a luz azul prejudicial. Eles são literalmente a única coisa entre seus fotorreceptores e a destruição por radicais livres. Mas à medida que você envelhece, os níveis de luteína e zeaxantina na sua retina diminuem. Fatores ambientais os esgotam. Exposição à luz azul de telas os esgota. Fumar absolutamente os destrói. E quando eles estão esgotados, sua mácula se torna vulnerável. É quando a degeneração macular relacionada à idade se desenvolve. Mas aqui está a parte crucial. Você pode reabastecer estes carotenoides através da dieta. 100 gramas de couve contém 39,5 miligramas de luteína e zeaxantina combinadas. Isso é mais de 6 vezes a quantidade que pesquisadores de Harvard descobriram que reduziu o risco de AMD em 66%. Espinafre contém 11,9 miligramas por 100 gramas. Couve-manteiga contém 16,2 miligramas. Estes não são alimentos exóticos. Eles estão disponíveis em todo o sacolão. Eles custam menos de $3 o maço e consumidos regularmente. Eles fornecem exatamente os nutrientes que sua mácula precisa para se proteger. Mas couve sozinha não é suficiente, porque a degeneração macular não é causada apenas por deficiência de luteína e zeaxantina. Ela também é impulsionada por inflamação crônica. E isso nos traz ao segundo alimento: peixes gordurosos, salmão, cavala, sardinha, arenque. Estes peixes são carregados com ácidos graxos ômega 3, especificamente EPA e DHA. E múltiplos estudos em larga escala provaram que o consumo regular de ácidos graxos ômega 3 reduz dramaticamente o risco de desenvolver degeneração macular avançada. Uma meta-análise publicada na revista Nutrientes em 2022 analisou dados de mais de 128 mil participantes em múltiplos países. A conclusão: pessoas que consumiam as maiores quantidades de ácidos graxos ômega 3 tinham um risco 41% menor de desenvolver AMD em estágio avançado em comparação com aqueles com a menor ingestão, 41%. Outro estudo publicado no Jornal Americano de Nutrição Clínica acompanhou mais de 38 mil mulheres por 10 anos. Mulheres que comeram peixe pelo menos uma vez por semana tiveram um risco 42% menor de desenvolver AMD em comparação com mulheres que comeram peixe menos de uma vez por mês. Estas não são diferenças marginais. Estas são reduções de risco massivas. E o mecanismo é bem compreendido.
Ácidos graxos ômega 3 reduzem a inflamação em todo o seu corpo, incluindo sua retina. Eles melhoram o fluxo sanguíneo para a mácula. Eles protegem as células da retina do estresse oxidativo e eles apoiam a integridade estrutural das membranas celulares dos fotorreceptores. Agora é aí que fica interessante, porque a combinação desses dois alimentos, folhas verdes escuras e peixes gordurosos, não apenas reduzem seu risco em 66% ou 41% individualmente. Quando consumidos juntos, como parte de um padrão alimentar completo, o efeito protetor é ainda maior. O estudo AREDS 2 descobriu que os participantes que tiveram a maior ingestão de luteína e zeaxantina e ácidos graxos ômega 3 tiveram as menores taxas de progressão para DMRI avançada. E outro estudo, publicado na revista Ophthalmology em 2018, descobriu que a adesão a uma dieta mediterrânea, que é naturalmente rica em folhas verdes escuras e peixes gordurosos, foi associada a uma redução de 41% no risco de desenvolver DMRI tardia. Esses alimentos atuam em sinergia. Os ácidos graxos ômega 3 aumentam a absorção de luteína e zeaxantina. Os carotenoides reduzem o estresse oxidativo, que de outra forma esgotaria os ácidos graxos ômega 3. Juntos, eles criam um ambiente nutricional protetor que torna significativamente mais difícil para a degeneração macular progredir. Mas quanto você realmente precisa comer? Para folhas verdes escuras, você deve procurar consumir pelo menos 1 a 2 xícaras de folhas cozidas diariamente. Isso equivale a cerca de 100 a 200 gramas. Se você estiver comendo folhas cruas, como em uma salada, você precisa de mais, porque a densidade de nutrientes é menor. Procure consumir de 3 a 4 xícaras de folhas cruas diariamente. Para peixes gordurosos, a pesquisa sugere pelo menos 2 porções por semana. Cada porção deve ter cerca de 85 a 115 gramas de peixe cozido. Isso é aproximadamente o tamanho de um baralho de cartas. Se você comer salmão 2 vezes por semana e comer uma salada grande de espinafre ou couve refogada com o jantar na maioria das noites, você estará atingindo os limiares terapêuticos identificados na pesquisa. É simples assim. E o custo? Um maço de couve custa cerca de $3 e fornece várias porções. 1 quilo de salmão selvagem custa cerca de $12 a $15 e fornece 3 a 4 porções. Compare isso com $2.500 por uma injeção, que você precisa a cada 6 semanas. Ao longo de 1 ano, comer esses alimentos regularmente custa talvez $500 a $800. As injeções custam $30 mil antes do plano de saúde. Mesmo com o plano de saúde, seus custos diretos são normalmente 10 vezes maiores do que simplesmente comer os alimentos certos. Agora eu sei o que você está pensando. Se esses alimentos são tão eficazes, por que nem todo médico os recomenda? A resposta é complexa. Primeiro, o treinamento médico se concentra fortemente em intervenções farmacêuticas. Os médicos são treinados para prescrever medicamentos e procedimentos. A educação nutricional na faculdade de medicina é mínima. A maioria dos médicos recebe menos de 20 horas de treinamento nutricional durante toda a sua formação médica. Eles simplesmente não sabem o suficiente sobre ciência nutricional para fazer recomendações dietéticas detalhadas. Segundo, não há incentivo financeiro para os médicos recomendarem mudanças na dieta. Quando um médico prescreve uma injeção, a indústria farmacêutica ganha dinheiro. O hospital ou clínica ganha dinheiro com o procedimento. E o consultório do médico ganha dinheiro com a consulta. Quando um médico diz para você comer mais couve e salmão,
ninguém ganha dinheiro. Terceiro, mudar os hábitos alimentares é difícil. Requer educação do paciente, acompanhamento, responsabilidade. É muito mais fácil dar uma injeção do que ajudar alguém a reestruturar completamente seus padrões alimentares. E quarto, francamente, muitos pacientes não querem mudar sua dieta. Eles querem uma solução rápida. Eles querem uma pílula ou uma injeção que lhes permita continuar comendo o que quiserem. Então, os médicos aprenderam que recomendar mudanças na dieta muitas vezes leva à não adesão e à frustração do paciente. É mais fácil apenas prescrever a injeção, mas aqui está o que torna isso ainda mais frustrante. A pesquisa que apoia a intervenção dietética não está escondida. Ela é publicada em revistas médicas tradicionais. O estudo AREDS-2 foi financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde e publicado na JAMA Ophthalmology. Os estudos de Harvard foram publicados na JAMA e no Archives of Ophthalmology. Estas não são publicações marginais. Estas são as revistas que os oftalmologistas leem, e ainda assim, quando você vai para sua consulta, eles não te contam. Eles não dizem, antes de falarmos sobre injeções, vamos falar sobre sua dieta. Eles não dizem, a pesquisa mostra que se você comer mais folhas verdes escuras e peixes gordurosos, você pode não precisar dessas injeções. Eles vão direto para o receituário, porque é isso que eles são treinados para fazer. E é isso que o sistema os incentiva a fazer. Deixe-me dar um exemplo específico. Antônia tem 73 anos. 3 anos atrás, ela foi diagnosticada com DMRI seca precoce. Seu oftalmologista disse a ela para voltar em 6 meses para monitoramento. Ele não mencionou dieta. Ele não mencionou luteína ou zeaxantina. Ele não mencionou ácidos graxos ômega 3. 6 meses depois, sua DMRI havia progredido para o estágio intermediário. Seu médico recomendou suplementos AREDS-2, $25 por mês, pelo resto de sua vida. Ela começou a tomá-los, mas ela ainda não mudou sua dieta. Outro ano se passou. Sua DMRI progrediu para DMRI úmida em seu olho direito. Agora, ela precisava de injeções, $2.500 por injeção, a cada 6 semanas. Ela começou as injeções. Elas diminuíram a progressão, mas não a detiveram. Depois de 2 anos de injeções, ela gastou mais de $6.000 do próprio bolso. Sua visão havia estabilizado, mas não havia melhorado. Então, ela consultou outro oftalmologista para uma segunda opinião. Este médico perguntou sobre sua dieta, quando Antônia disse que raramente comia legumes e nunca comia peixe. O médico ficou chocado. Ele explicou a pesquisa. Ele contou a ela sobre luteína, zeaxantina e ácidos graxos ômega 3. Ele recomendou que ela comesse pelo menos uma grande porção de folhas verdes escuras todos os dias e peixes gordurosos, pelo menos 2 vezes por semana. Antônia mudou sua dieta. Em 6 meses, a progressão da DMRI diminuiu ainda mais. Sua frequência de injeção diminuiu de a cada 6 semanas para a cada 12 semanas. Depois de 1 ano de mudanças na dieta, seu oftalmologista disse que sua mácula parecia melhor do que nos últimos 3 anos. Ela ainda está recebendo injeções ocasionais, mas a frequência diminuiu em mais da metade, e seus custos diretos diminuíram em mais da metade. Tudo porque um médico finalmente disse a ela o que dezenas de outros médicos se negligenciaram em mencionar, que o que ela comia importava. Agora, preciso ser muito claro sobre algo. Eu não estou dizendo para você parar seus tratamentos médicos. Se seu oftalmologista prescreveu injeções, você não deve interrompê-las sem consultar seu médico. Essas mudanças na dieta não são um substituto para o atendimento médico.
Elas são um acréscimo ao atendimento médico. O que a pesquisa mostra é que a nutrição adequada pode reduzir seu risco de desenvolver DMRI e pode retardar a progressão, se você já a tem. Mas se você tem DMRI úmida avançada, que requer injeções, você ainda precisa dessas injeções. O que você está fazendo ao adicionar esses alimentos à sua dieta é se dar a melhor chance possível de precisar de menos injeções com o tempo, ou prevenir a progressão a ponto de as injeções se tornarem necessárias. Isso não é medicina alternativa. É uma intervenção nutricional baseada em evidências, apoiada por décadas de pesquisa revisada por pares, mas funciona melhor quando combinada com cuidados médicos adequados, não como um substituto para eles. Dito isso, se você estiver nos estágios iniciais da degeneração macular, ou se você estiver em risco, mas ainda não a desenvolveu, as evidências sugerem fortemente que mudanças na dieta sozinhas podem ser suficientes para prevenir a progressão. O estudo de Harvard mostrou uma redução de risco de 66% em pessoas que consumiram luteína e zeaxantina adequadas antes de desenvolverem degeneração macular. Os estudos com ômega 3 mostraram reduções de risco semelhantes. Se você pegar isso cedo o suficiente e fizer as mudanças alimentares agora, você pode nunca precisar de injeções. Essa é a verdadeira oportunidade aqui. Prevenção. Porque uma vez que você tem degeneração macular úmida avançada, suas opções se tornam limitadas. Mas se você estiver nos estágios iniciais, você tem uma janela de oportunidade para mudar a trajetória desta doença, através de nada mais do que comer os alimentos certos. Então, vamos falar sobre implementação prática. Como você realmente incorpora esses alimentos em sua rotina diária? Para folhas verdes escuras, o método mais fácil é refogá-las. Pegue um maço de couve, remova os talos duros, pique as folhas e refogue-as em uma colher de sopa de azeite com um pouco de alho. 5 minutos em fogo médio. Tempere com sal e pimenta. Você agora tem um acompanhamento que contém 30 a 40 miligramas de luteína e zeaxantina. Coma isso com o jantar 4 ou 5 vezes por semana. Se você não gosta de couve, use espinafre. O espinafre tem um sabor mais suave e murcha significativamente quando cozido. Então você pode comer um grande volume, sem sentir que está comendo uma pilha enorme de folhas verdes. Outra opção é adicionar espinafre cru a smoothies. Se você misturar espinafre com frutas vermelhas congeladas, banana e leite de amêndoas, você nem consegue sentir o gosto do espinafre. Mas você ainda está recebendo de 10 a 15 miligramas de luteína e zeaxantina por porção. Para pessoas que absolutamente não suportam o gosto de folhas verdes escuras, você pode tomar suplementos de luteína e zeaxantina. Um suplemento típico fornece 10 miligramas de luteína e 2 miligramas de zeaxantina por cápsula. Essa é a mesma proporção usada no estudo AREDS-2. Não é tão bom quanto obter esses nutrientes de alimentos inteiros, porque alimentos inteiros contêm centenas de outros compostos benéficos, que trabalham sinergicamente com luteína e zeaxantina. Mas se a escolha é entre tomar um suplemento e não comer nada, tome o suplemento. Para peixes gordurosos, o método mais fácil é assar ou grelhar salmão. Pegue um filé de salmão, pincele com azeite, tempere com sal, pimenta e suco de limão e asse a 200 graus Celsius por 12 a 15 minutos. É isso. Você agora tem uma refeição que fornece mais de 2 gramas de ácidos graxos ômega 3. Coma isso 2 vezes por semana.
Se o salmão fresco for muito caro, compre congelado. O salmão congelado é nutricionalmente idêntico ao fresco e geralmente custa metade do preço. Se você não gosta de salmão, experimente cavala, sardinha ou arenque. Todos esses peixes têm um teor de ômega 3 ainda maior do que o salmão. Sardinhas são particularmente boas, porque são baratas, estáveis em prateleira, e você pode comê-las diretamente da lata. Uma lata de sardinhas fornece mais de 2 gramas de ácidos graxos ômega 3 e custa cerca de $2. Se você não pode ou não vai comer peixe, você precisa de um suplemento de ômega 3. Procure um suplemento que forneça pelo menos 500 mg de EPA e DHA combinados por cápsula. Tome 2 cápsulas diariamente. Isso lhe dá 1000 mg de ácidos graxos ômega 3 por dia, que é a quantidade mínima associada à redução do risco de degeneração macular na pesquisa. Novamente, fontes de alimentos inteiros são melhores, porque fornecem nutrientes adicionais como vitamina D e selênio, que também apoiam a saúde ocular. Mas se você não comer peixe, a suplementação é melhor do que nada. Mais uma coisa sobre suplementos. Se você vai tomar suplementos de luteína, zeaxantina e ômega 3, tome-os com uma refeição que contenha alguma gordura. Esses são nutrientes solúveis em gordura, o que significa que são absorvidos muito melhor quando consumidos com gordura alimentar. Se você tomá-los com o estômago vazio, seu corpo absorverá talvez de 20 a 30% do que está na cápsula. Se você tomá-los com uma refeição que inclua um pouco de azeite, abacate, castanhas ou peixe gorduroso, sua taxa de absorção salta para 70 ou 80%. É por isso que comer alimentos inteiros é mais eficaz do que suplementos. Quando você come couve refogada em azeite, a gordura do azeite aumenta a absorção da luteína e zeaxantina na couve. Quando você come salmão, os ácidos graxos ômega 3 são embalados com outras gorduras e proteínas que aumentam sua absorção e utilização. Seu corpo é projetado para extrair nutrientes de alimentos, não de pílulas. Suplementos podem funcionar, mas são sempre a segunda melhor opção em comparação com comida de verdade. Agora vamos abordar a questão de saber se essas mudanças alimentares podem realmente reverter a degeneração macular que já está presente. A resposta honesta é que a pesquisa mostra que esses alimentos podem retardar ou interromper a progressão, mas a reversão verdadeira é rara. Uma vez que as células fotorreceptoras em sua mácula são danificadas ou destruídas, elas não se regeneram. O dano é permanente. O que a intervenção dietética pode fazer é proteger as células saudáveis restantes e prevenir mais danos. Em alguns casos, as pessoas relatam melhora subjetiva em sua visão após fazerem mudanças alimentares. Isso provavelmente não é porque as células danificadas se curaram. É mais provável porque reduzir a inflamação e o estresse oxidativo permite que as células saudáveis restantes funcionem de forma mais eficiente. Pense nisso desta forma. Se você tem 100 células fotorreceptoras e 20 delas estão danificadas, essas 20 se foram para sempre. Mas se a inflamação crônica estava fazendo com que as outras 80 células funcionassem a apenas 60% da capacidade, reduzir essa inflamação pode permitir que essas 80 células funcionem a 90% da capacidade. Sua visão melhora. Não porque as células se regeneraram, mas porque as células saudáveis começaram a trabalhar melhor. Foi provavelmente o que aconteceu com a Margarida. As injeções dela pararam o sangramento e o vazamento ativos em sua degeneração macular úmida.
mas suas mudanças alimentares reduziram a inflamação subjacente e o estresse oxidativo, o que permitiu que seu tecido macular saudável restante funcionasse de forma mais eficaz. A combinação de intervenção médica mais intervenção nutricional deu a ela resultados melhores do que qualquer abordagem sozinha. Há também pesquisas emergentes sobre o papel do microbioma intestinal na degeneração macular. Vários estudos descobriram que pessoas com degeneração macular têm bactérias intestinais diferentes, em comparação com pessoas sem degeneração macular. Especificamente, pacientes com DMRI tendem a ter níveis mais baixos de bactérias benéficas, aquelas que produzem ácidos graxos de cadeia curta, e níveis mais altos de bactérias inflamatórias. Alguns pesquisadores acreditam que modular o microbioma intestinal através da dieta e de probióticos pode reduzir a inflamação sistêmica e, assim, retardar a progressão da DMRI. A dieta mediterrânea, rica em fibras de frutas, verduras, legumes e grãos integrais, promove naturalmente um microbioma intestinal saudável. Os peixes gordurosos presentes nessa dieta fornecem ácidos graxos ômega 3, que alimentam as bactérias intestinais benéficas. Isso pode ser parte da razão pela qual a adesão à dieta mediterrânea está tão fortemente associada à redução do risco de DMRI. Você não está apenas ingerindo luteína, zeaxantina e ácidos graxos ômega 3. Você também está promovendo um ambiente bacteriano intestinal que reduz a inflamação sistêmica. Tudo funciona em conjunto. É por isso que suplementos isolados, embora sejam melhores do que nada, não podem replicar totalmente os benefícios de uma dieta baseada em alimentos integrais. Alimentos de verdade fornecem centenas de compostos que funcionam sinergicamente, de maneiras que ainda estamos descobrindo. Aqui está outro fator que a maioria das pessoas não considera. O açúcar no sangue. Níveis elevados de açúcar no sangue causam glicação, um processo onde as moléculas de açúcar se ligam às proteínas e as danificam. Isso acontece por todo o seu corpo, inclusive na sua retina. Pessoas com diabetes têm taxas muito mais altas de retinopatia e degeneração macular do que pessoas com níveis normais de açúcar no sangue. Mas você não precisa ser diabético para que o açúcar elevado no sangue danifique seus olhos. Mesmo níveis de açúcar no sangue pré-diabéticos ou picos frequentes de açúcar no sangue após refeições ricas em carboidratos podem contribuir para danos na retina ao longo do tempo. É por isso que uma dieta de baixo índice glicêmico, que enfatiza verduras, legumes, peixes, castanhas e azeite de oliva, é protetora contra a DMRI. Esses alimentos não elevam seu açúcar no sangue. Eles mantêm seus níveis de glicose estáveis ao longo do dia, o que reduz a glicação e o estresse oxidativo na sua retina. Enquanto isso, uma dieta rica em carboidratos refinados, pão branco, macarrão, arroz, açúcar e alimentos processados causa picos repetidos de açúcar no sangue, que aceleram a progressão da DMRI. Múltiplos estudos confirmaram isso. Pessoas que comem uma dieta de alto índice glicêmico têm taxas significativamente mais altas de DMRI do que pessoas que comem uma dieta de baixo índice glicêmico. Então, quando você muda para comer mais folhas verdes escuras e peixes gordurosos, você não está apenas adicionando nutrientes protetores, você também está removendo os fatores alimentares que estavam danificando ativamente sua mácula. Vamos falar sobre como seria um dia típico de alimentação se você está tentando maximizar a saúde dos seus olhos. Café da manhã. Uma omelete de legumes feita com espinafre, tomates e cebolas, cozida em azeite de oliva.
Isso te dá uma porção de folhas verde escuras logo pela manhã. Os ovos fornecem luteína também, cerca de 0,2 miligramas por gema. O azeite de oliva fornece gorduras saudáveis, que melhoram a absorção de nutrientes. Adicione algumas frutas vermelhas ao lado, para antioxidantes adicionais. Almoço: uma salada grande com folhas mistas, couve, pepinos, pimentões, nozes e frango grelhado ou sardinha enlatada. Tempere com azeite de oliva e suco de limão. Isso te dá outra porção grande de folhas verdes escuras. Mais proteína ou ácidos graxos ômega 3, dependendo se você escolher frango ou sardinha. As nozes fornecem ácidos graxos ômega 3 adicionais. De fontes vegetais: lanche: um punhado de amêndoas cruas ou uma maçã com pasta de amendoim. As castanhas fornecem vitamina E, que funciona sinergicamente com luteína e zeaxantina para proteger sua retina. Jantar: salmão assado com couve refogada e batata doce assada. Esta é a sua segunda porção de peixe gorduroso da semana e outra porção de folhas verde escuras. As batatas doces fornecem beta-caroteno, que seu corpo converte em vitamina A. Outro nutriente crítico para a saúde dos olhos. Esse tipo de padrão alimentar te dá doses massivas de cada nutriente, que a pesquisa identificou como protetor contra a degeneração macular. E não é uma dieta restritiva. Você está comendo comida de verdade, comida que tem um bom gosto, comida que você pode encontrar em qualquer sacolão. Uma consideração final: fumar. Se você fuma, nada mais que você faça importa tanto quanto parar. Fumar é o fator de risco modificável mais forte para a degeneração macular. Fumantes têm de 3 a 4 vezes mais risco de desenvolver DMRI, comparado com não fumantes. E o dano é dose dependente. Quanto mais você fuma e quanto mais tempo você fuma, maior o seu risco. Fumar gera quantidades massivas de radicais livres por todo o seu corpo. Esses radicais livres esgotam a luteína e a zeaxantina na sua mácula. Eles danificam os vasos sanguíneos delicados, que fornecem à sua retina oxigênio e nutrientes. Eles promovem inflamação e estresse oxidativo. Mesmo que você coma toda a couve e o salmão do mundo, se você ainda está fumando, você está desfazendo a maior parte do benefício. Parar de fumar é mais protetor contra a DMRI do que qualquer outra intervenção individual, incluindo mudanças na dieta e injeções. Se você tem mais de 60 anos e ainda está fumando, parar agora reduzirá seu risco de DMRI em cerca de metade. Dentro de 5 anos, mesmo que você tenha fumado por décadas, parar ainda fornece benefícios massivos. Seu corpo começa a reparar os danos quase imediatamente. Dentro de semanas após parar, os níveis de inflamação caem. Dentro de meses, o estresse oxidativo diminui. Dentro de alguns anos, seu risco de DMRI cai para quase o de alguém que nunca fumou. Então, se você tirar apenas uma coisa deste vídeo, que seja esta: se você está falando sério sobre proteger sua visão, você tem que parar de fumar. Nada mais se compara ao impacto da cessação do tabagismo. Para resumir, 2 alimentos podem reduzir dramaticamente seu risco de degeneração macular e retardar a progressão. Se você já a tem, folhas verde escuras como couve e espinafre fornecem luteína e zeaxantina, os carotenoides que protegem sua mácula de danos oxidativos. Peixes gordurosos como salmão, cavala e sardinha fornecem ácidos graxos ômega 3, que reduzem a inflamação e apoiam a saúde da retina. A pesquisa é abrangente. Estudos de Harvard mostram uma redução de risco de 66%, com a ingestão adequada de luteína e zeaxantina.
Estudos sobre ômega 3 mostram uma redução de risco de 41 a 42% com o consumo regular de peixe. O estudo ARED-S2 mostrou uma redução de 26% na progressão para DMRI avançada, com os nutrientes certos. Estas não são alegações de medicina alternativa. Esta é uma pesquisa mainstream, revisada por pares, financiada pelo NIH, publicada nos periódicos médicos mais prestigiosos. E, no entanto, a maioria dos oftalmologistas nunca menciona isso. Eles vão direto para as injeções, porque é isso que o sistema os incentiva a fazer. Você não tem que aceitar isso. Você pode assumir o controle da sua saúde ocular, fazendo mudanças dietéticas simples, que custam uma fração do que custam as intervenções médicas e fornecem benefícios que vão muito além dos seus olhos. Comece hoje. Adicione uma porção de folhas verde escuras ao seu jantar hoje à noite. Compre um pouco de salmão para mais tarde esta semana. Se você está nos estágios iniciais da DMRI ou em risco, essas mudanças podem evitar que você alguma vez precise de injeções. Se você já tem degeneração macular avançada e está fazendo injeções, essas mudanças podem reduzir a frequência com que você precisa delas. De qualquer forma, você só tem a ganhar. Aviso médico importante: este conteúdo é apenas para fins informativos e educacionais. Ele não substitui o conselho médico profissional, diagnóstico ou tratamento. Sempre procure o conselho do seu médico ou profissional de saúde qualificado para qualquer dúvida sobre uma condição médica. Jamais desconsidere o conselho médico profissional ou demore a procurá-lo por causa de informações que você viu neste vídeo. Se você está atualmente em tratamento para degeneração macular, não interrompa ou modifique seu tratamento sem consultar seu oftalmologista. As recomendações alimentares discutidas são baseadas em pesquisas científicas revisadas por pares, mas os resultados individuais podem variar.